Pessoal, estou com aqui o meu galpão já modelado dentro do Tecla Structures, então vou fazer aqui um exemplo da criação de um projeto executivo de uma dessas tesouras, beleza. Eu vou vir aqui em componentes, vou vir aqui em gravar uma macro, para quê? Eu vou gravar uma macro que vai repetir uma quantidade de comandos que eu fizer aqui dentro do meu menu, beleza. Vou chamar essa macro aqui de conjunto, vou chamar aqui de teste conjunto, beleza. Vou dar um OK. Então, ó, eu vou gravar o seguinte comando aqui, botão, vou selecionar um perfil, botão direito, conjunto, adicionar a conjunto. Beleza. Paro a gravação da minha macro. Por quê? Feito isso, ele já detectou aqui, na hora que eu digitar teste de conjunto, ó, toda vez que eu der um duplo clique aqui, eu vou selecionar tais perfis e vou colocar em tais conjuntos. Para quê? Para me criar um conjunto aqui de detalhamento, né? Vou criar um conjunto dessa tesoura. O segundo passo aqui, então, eu vim aqui em configurações, atalhos de teclado, vou digitar aqui teste conjunto, ó, então já está aqui macro teste conjunto. O atalho que eu vou adicionar aqui, ó, vou clicar sobre o comando e digitar a letra C. Dar um atribuir, beleza. Então toda vez que eu clicar com a letra, selecionar um perfil e apertar a letra C, ele vai me pedir, ó, selecionar um conjunto a qual a peça vai ser adicionada. Então, ó, eu vou criar um conjunto dessa tesoura. Para facilitar aqui a escolha desses perfis, ó, vou vir aqui em vista, nova vista, utilizando dois pontos. Ó. Vou criar uma vista aqui, utilizando dois pontos aqui do meu, da minha tesoura. Então, beleza. Então, Ctrl P. Ó, acabou que vem inclinado, né? Então deixa eu fazer aqui de novo. Pode ser daqui do D, ó. Do D ao D aqui, tá? Então, utilizando dois pontos. Beleza. Ctrl P. Ó, a gente tá vindo com a nossa vista frontal. Eu vou dar um clique aqui na janela e vou reduzir, ó, essas profundidades, ó. Então, quero ver 500 para cima, 500 para baixo, para trás, né? Então, deu uma limpada aqui nos nossos elementos. Beleza, então, ó, vou começar a criação do meu conjunto, ó. Seleciono o banzo, ó. Então, selecionei aqui o banzo, né? Aperto a letra C e vou selecionando, ó, a adição de conjuntos, tá? Então, Ctrl 4, a gente já vê aqui as peças mais coloridas. Vou dar um clique aqui. Vou criar um filtro, ó. Vou criar um filtro para não ver essas terças e para não atrapalhar aqui a nossa seleção de elementos também, ó. Então, eu vou criar aqui um novo filtro. Vou chamar esse novo filtro de não ver terças, tá? Vou adicionar uma linha nesse filtro, ó. Então, ó, eu não quero ver a peça que não é igual, ó. Então, o filtro aqui vai ser a classe, né? Que vai ser a cor da terça, ó. Eu só vou ver o que não é igual à classe desse perfil. Então, a classe desse perfil aqui é 6, tá? Então, ó, salvo, modifico, aplico e dou um OK. Então, aqui a gente vai ter não ver terças, ó. Não ver terças, modifico e dou um OK. Ctrl P, a gente não vê mais, ó, as terças, né? Na verdade, está vendo aqui um sombreado, né? Deixa eu ver aqui. Shift 4. Ctrl 4. Aqui a gente não está vendo, né? Mas vamos ver aqui no 3D. Dá um duplo clique. Carregar aqui não ver terça, modificar. Aqui no 3D ficou mais simpático, né? Naquela outra vista, a gente no corte, né? A gente ainda consegue ver aqui alguns dos elementos, tá? Vou vir aqui no 3D mesmo. Então, ó, seleciono aqui o perfil, digito a letra C do meu atalho, ó, e vou clicando, adicionando aqui as peças ao conjunto, ó. Então, quem vai fazer peça do meu conjunto, ó, vai ser as minhas barras, né? Então, ó, vou com o Ctrl apertado, ó, vou selecionando aqui as diagonais, tá?
selecionando aqui as diagonais e montantes. Vou fazer somente dessa meia água aqui, tá? Não tem necessidade, já que é uma estrutura, vamos dizer assim, simétrica, né? Então essa água aqui vai ser feita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 vezes, tá? Então vai ser 12 vezes essa meia água aqui. Vou apertar a letra C. Ele vai pedir para me adicionar a peça a um conjunto, ó. No caso esse é o meu banzo, a peça principal do conjunto, tá? Aqui ele está laranja, ó, quer dizer que a barra laranja que é a peça principal do meu conjunto, ó. Então eu vou transformar aqui o meu banzo inferior, ó, botão direito, conjunto, definir como peça principal do conjunto. Então ele vai fazer o desenho do conjunto relativo a essa peça. Então a minha estrutura, né, da minha meia água, ela vai ser nessa, vamos dizer assim, nessa inclinação aqui, como é que eu posso dizer? Ela vai vir já nesse formato, né? Porque ele desenha o conjunto relativo à peça principal. Então, se a gente colocar a peça principal como essa barra aqui, nosso desenho vai vir na inclinação da nossa cobertura, ok? Então, eu quero colocar ela em pé assim, né? Então, a gente coloca aqui o banzo inferior como a peça principal do conjunto. Beleza. Vou clicar aqui no comando aqui, ó, com o Alt apertado, ó, a gente seleciona qualquer peça da nossa cobertura e ele vai me indicar, ó, quais peças que formam parte do conjunto, tá? Então todas essas barras aqui que estão selecionadas, elas fazem parte desse conjunto, beleza? Só pra gente ter uma noção aqui. Botão direito, criar desenho, desenho de conjunto. Realizo numeração. Ó, aqui embaixo ele indica pra gente, ó, um desenho criado corretamente. Vou vir aqui então em desenhos e listas, listas de desenhos. Vou colocar aqui, ó, desenhos de conjunto. E vai estar aqui, ó, criado dia 28/2 de 2019. Vou abrir. E com isso aqui a gente tem as peças do nosso conjunto. A gente tem aqui tanto uns cortes, né, como vocês podem ver, um corte aqui da tesoura, aqui algumas ligações, né, e também o croquis de fabricação da nossa água, tá? Aqui eu também estou vendo os perfis aqui, eu vou estar mostrando para vocês melhor. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, letra B, eu consigo trocar a cor, ó, da minha tesoura. Eu estou vendo aqui, ó, o detalhe da fixação do banzo X-terça, né? Ou seja, fixação ali com cantoneira da minha terça. Mas você não colocou no conjunto, tá? Se eu fizer a solda desse elemento no meu banzo, automaticamente ele cria um conjunto, né, dessa peça com essa peça. Então a solda indica a criação de um conjunto também, tá? A gente pode lançar a solda ou criar o conjunto daquela maneira que a gente fez naquele comando da macro, beleza? Vou fechar aqui, vou deletar aqui esses elementos aqui, esses cortes, ó, não serve pra nada esses cortes aqui. É uma bagunça, né? Então, ó, vou desmarcar todos os elementos, vou selecionar aqui dimensões do desenho. Então, na hora que eu selecionar, ó, ele só vai selecionar as dimensões do desenho, ó. Dei uma limpada nas minhas peças, né, na minha estrutura. Vou selecionar aqui, ó, marcas do desenho e vou dar uma outra limpada. Essas marcas do desenho vai pagar aqui solda, nome de peça, enfim, vai pagar algumas coisas aí, né, como alguns detalhes. Próximo passo que a gente vai fazer, ó, vou selecionar todos os comandos aqui embaixo, vou dar um duplo clique, tá? Vou vir aqui em formato, disposição, vou colocar aqui detalhamento e aqui eu vou colocar uma folha A1, tá? Então na hora que eu dar um modificar, der um OK, ele já vai vir aqui, ó, com a lista de peças, tá? Vou pôr um mais escuro aqui, ó. Ele vai vir com essa lista aqui de peças, já indicando. E também o conjunto aqui nosso, tá? Então, a segunda coisa que eu vou fazer, eu vou rotacionar esse desenho aqui, botão direito, rotacionar à vista, 90 graus. Deixa eu ver se é 90 ou 180. Vai ser 180 graus, né? Então 90 graus duas vezes, tá? O próximo passo que eu vou fazer aqui, eu vou clicar sobre o desenho, com todos os comandos aqui ativados, vou vir nesse cubo e vou indicar aqui a minha escala. Vou colocar aqui 1 para 25, até para caber na nossa folha aqui. Deixa eu ver, 1 para 20, 1 para 15. 1 para 15 ficou legal, ó.
Então, com o Shift apertado, a gente consegue, ó, movimentar a nossa peça, beleza? Próximo comando aqui, vou selecionar aqui todas essas barras aqui, ó. Então, seleciono aqui todos os meus desenhos. Opa, perdão. Vou dar um duplo clique em uma barra qualquer. Aqui tem algumas linhas aqui, tá vendo? Essas linhas pontilhadas. Caso eu não queira ver, ó, linhas escondidas, desmarco e linhas escondidas da peça e bordas aqui também, friso, moldura. Então a gente desmarca tudo, seleciona todos os desenhos, ó, e dá um modificar. Com isso aqui a gente dá uma limpada, ó, nas nossas, vamos dizer assim, barra, né? Caso eu queira ver aqui minhas linhas escondidas, tá? Ó, vou selecionar essa barra, ó, a gente consegue, ó, identificar aqui onde que tá o nosso, nossas barras dentro ali da barra externa, tá? Então, talvez seja interessante aqui somente, ó, linhas escondidas, tá? Desmarcando aqui só linhas escondidas da própria peça. Vamos ver? Ó, linha escondida da própria peça não é interessante pra gente, ó. Então, essa opção aí também. Próximo passo, selecionar toda a estrutura, botão direito, adicionar marca de peça. Então ele vai adicionar aqui todas as marcas, ó. A gente tem a peça aqui, por exemplo, 24. A gente vai vir aqui na nossa lista, ó, a peça 24, ó. Então posição 24 é uma peça, ela tem 140 por 50 na 2 milímetros. O comprimento dela, ó, é 1055 milímetros. O aço aqui a gente depois pode alterar lá, né? Aqui eu só fiz a modelagem, não fiz a modelagem na 36. O peso total, né? Então, ó, como é uma barra só, uma peça só, o peso é igual ao peso total. E aqui a superfície por metro quadrado. No total, essa meia água nossa, ó, deu 302 quilos, tá? Então aqui a gente tem chapa, a gente tem cantoneira, cadê? Deixa eu ver se a gente tem cantoneira aqui, ó, cantoneira, ó, 6 unidades de cantoneira, 6 peças aqui de 6 milímetros por 133, né? Deixa eu ver onde que seria essa chapa. Deixa eu ver aqui, ó, pra gente identificar a posição, ó, a gente vem aqui, ó, posição 52, né? Vamos ver onde está a posição 52 aqui. Posição 52, ó, é a nervura, né? Então tá feito aí essa peça. Então a gente vai dar um duplo clique aqui na marca da peça. A gente vai pôr aqui, ó, perfil, adicionar, né? Eu vou colocar aqui esse perfil, vou colocar um texto aqui, ó, vou vir aqui em texto, adicionar e vou colocar um tracinho, ó, até pra, vou dar um ok, até pra mudar aqui, né, dar um espaçamento, ó. Então, posição 10, tracinho, perfil, vamos ver como é que fica, ó. Posição 10, perfil, U de 150, então a gente pode fazer isso, ó, selecionando tudo, com todas as marcas já criadas e dar um modificar, por exemplo, né. Então aqui ele já vai trazer a marca, o perfil. Eu também posso, eu costumo colocar aqui também, ó. Eu coloco um texto, tracinho, ok. Subo aqui meu perfil para ficar entre dois tracinhos, né, ó. Movo para cima. E agora eu venho aqui, ó, comprimento, ó, e adiciono. Movo para cima o tracinho. Então, ó, comprimento da peça. Vou dar um modificar aqui, ó. Por exemplo, ó, 1563. Aí eu posso colocar um texto, ó, indicando que é milímetros também, tá? Então, subo aqui o comprimento para ficar acima de milímetros e modifico, ó. Então, é uma opção, né, de fazer um detalhamento aqui de fabricação de uma tesoura, ó, perfil 17, papapá. Então, a gente tem todas essas marcas aqui do nosso elemento, ok? Feito lá também as edições lá de colocar o A36 como material, né, ou qualquer outro tipo de perfil que seja o convencional, a gente pode fazer aqui, ó, mover, ó, a gente consegue mover, a gente consegue aqui colocar isso aqui para dentro, ó. Então a gente consegue fazer essas, vamos chamar assim, modificações, ó, só clicando e arrastando. Então a próxima configuração que eu vou colocar aqui nessa meia água, dimensionamento horizontal, vou colocar aqui as cotas horizontais, ó. Então vou vir aqui nesse ponto e vou cotando, ó, de
de montante a montante, ó. Então, cotando aqui de montante a montante. Você pode usar uma regra própria, né, vamos dizer assim. Então aqui eu coto de montante a montante. A gente poderia deixar também aqui as peças nos eixos, né, cotar de eixo a eixo. Mas eu acho que aqui fica mais difícil, né, até para quem está fazendo essa montagem, beleza? Então, selecionando aqui, ó, vou só clicando, ó. Arrasto com o scroll do mouse e vou clicando no nosso, na nossa barra ali, beleza? Então, ó, ele trouxe aqui as cotas aqui para cima. Vou puxar ela, ó, só puxar e arrastar para baixo, ó. A gente puxa aqui a cota. Aqui ela está em centímetros, ó, se eu não me engano. Vou dar um duplo clique, vou mudar para milímetros, vou selecionar todas as cotas que tiver porventura, modifico, aplico. Então, modificar, aplicar, toda vez que eu for fazer a cota agora, ele já vai vir nessa configuração. Título, eu quero colocar uma letra mais escura. Aparência, a fonte eu coloco Arial, tá? Então aqui eu vou colocar um Arial, negrito 12 e dou um OK. Modifico e aplico. Com isso a gente tem uma cota aqui mais marcante, né, vamos dizer assim. Então, fiz aqui a cota, eu posso fazer uma cota horizontal total, né? Também para fazer o gabarito dessa peça. Ó, vou colocar aqui a cota, confirmo com o scroll do mouse, ele vai jogar a cota aqui, ó. Então, dou um ESC para sair do comando e movo aqui, ó, essa peça para a posição que eu quiser. A próxima cota que eu vou fazer aqui, ó, vai ser uma cota com dimensão livre. Vou fazer essa cota aqui dessa peça inclinada, ó, do nosso banzo superior, ó. Então, clico aqui. E clico aqui, por exemplo. Confirmo com o scroll do mouse. Ele, dou um ESC aqui, ele já criou aqui, ó, 10.213. Beleza. Então tá feita aqui a nosso croquis aqui de fabricação dessa tesoura, né? A gente pode, aqui eu vou fazer aqui de forma mais rápida, ó. A gente pode fazer aqui essa organização, né, desses nomes, nomenclatura, beleza. Vou mostrar para vocês outra coisa aqui muito interessante do teclado, ó, vista detalhada, ó. Vou criar uma vista detalhada, ó, desse nó aqui com esse ponto de fixação, ó. Então, seleciono lá a vista detalhada, vou trazer aqui a bolinha, ó, confirmo, ele vai pedir aqui a posição da etiqueta, vou colocar a minha etiqueta aqui nessa posição, e agora ele pede o ponto de inserção do meu detalhe, ó. Vou colocar o ponto de inserção do meu detalhe aqui na nossa folha. Então, ele vai desenhar aqui um detalhe que já na escala 1:20, aqui no ponto que eu inseri. Beleza, vou selecionar aqui, ó, meu desenho com todos esses comandos aqui ativados. Vou arrastar aqui, ó, o ponto de visualização da minha ligação. Eu posso clicar aqui e colocar a escala 1:5, por exemplo, né, para a gente ter um detalhe um pouco maior. Feito aqui esse detalhe, a gente consegue fazer aqui também, ó, uma vista, né, vamos dizer assim, desse detalhe. Então a gente pode vir aqui, vista da seção, vou colocar aqui assim, desse ponto a esse ponto, eu vou olhar para cima, né, para me pegar ali os furos daquela cantoneira, e vou puxar para trás, ó, ou para baixo aqui, ó, vou colocar o meu quadrado aqui dentro da minha cantoneira, ó, e ele vai pedir assim, ó, a área de corte, beleza, vou colocar aqui o ponto aqui, e com isso, ó, eu vou arrastar aqui pro lado, ó, com o shift apertado, ó, tem que ser com o shift apertado, tá? Aperto o shift e arrasto, ó. Com isso aqui a gente também tem um corte também da seção. Eu posso aumentar a escala, vou colocar 1:5 também. Vou mover aqui, ó, pro lado, tá? Com isso aqui eu posso dar um duplo clique nesse parafuso, ó, vou dar um duplo clique. Eu não quero ver a representação do parafuso como símbolo, eu quero ver um sólido exato. Então, sólido exato, modifico, seleciono esse aqui, modifico, ó. Então, a gente está vendo aqui o nosso parafuso como sólido exato. Eu posso clicar na peça e indicar aqui uma marca, uma nota associativa, ó. Então, o que é esse perfil aqui? Vou puxar, ó. É um perfil conjunto 51, é um L de 6 polegadas,
na 10 milímetros, ó. Qual que é esse parafuso? Botão direito, nota associativa, pega aqui no ponto dele. Então, ó, a gente vai 2 de 14, né? Essa nervura, o que que é essa nervura aqui? Nota associativa, pego aqui um ponto da minha nervura, é uma chapa de 6, 133 milímetros, beleza. Que perfil que é esse aqui? Mesma coisa, nota associativa, e assim por diante, ó, a gente vai colocando, ó, é um conjunto, é um perfil 12, o de 150, 50, 475, beleza. Então a gente fez um 2D, né, um corte, e agora a gente vai criar um 3D desse desenho. Então, como é que eu vou fazer um 3D desse detalhe aqui? Então, ó, vou vir aqui em desenho e vou fechar. Vou apertar assim, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar aqui, ó, meu plano de trabalho próximo ao ponto que eu quero fazer esse detalhe. Então, vou vir aqui em vista, plano de trabalho, ó, vou pôr meu plano de trabalho aqui próximo, ó, pode ser aqui, ó, beleza. Então, coloquei meu plano de trabalho, dou um ESC. Próximo passo, vou dar um duplo clique aqui no meu desenho. Vou chamar aqui, ó, Standard, tá? Vou colocar na vista Standard e dar um modificar. Para quê? Para mim já visualizar minha terça novamente. Vou dar um OK. Ctrl L, eu vou chamar os meus desenhos, tá? Vou clicar aqui em desenhos de conjunto e vou abrir meu desenho que eu já estava fazendo ali um detalhamento das minhas peças. Beleza, então aqui a gente já tem um detalhamento. Vou em vistas. Vou chamar aqui, ó, eu quero uma vista na área do modelo, tá? Então, ó, vista na área do modelo, venho aqui em janela, vou pegar aqui a vista 3D. Então, ó, ele está falando assim, ó, insira o primeiro um ponto de inserção. Eu quero esse ponto, ó, e vou puxar para o lado, ó. Então, ele está fazendo aqui, ó, uma seleção, ó, de um ponto que eu vou pôr no meu 3D. Então, janela, vou vir aqui no desenho A, né, que é a viga 2, tá? Do nome do meu conjunto. E o meu desenho 3D ele vai estar por aqui, ó. Ó, tá aqui em cima, ó. Ele vai estar em alguma janela da folha, tá? Clico nele, ó. Vou clicar nele. Mas aqui agora, ó, ele tá aqui embaixo, ó. Então, eu vou movendo esse desenho assim, ó. Pra quê? Pra me selecionar, ó, a vista da seção onde que eu quero, ó. Então eu tenho que me posicionar aqui, ó. Tô abrindo o desenho, ó. Eu tenho que posicionar, ó, tô abrindo, ó, achei. Já achei onde que eu tô, ó. Deixa eu ver onde que eu tô ali. Eu tô próximo ao apoio, né? Então, ó, eu vou subindo, até para facilitar aqui, ó, Shift, movo aqui pro lado, ó, até para facilitar aqui esse ajuste aqui, ó, vou subindo aqui a minha área de referência, né? Ó, subir, já tá próximo aqui, né? Ó, aqui é um detalhe ali da agulha. Vou arrastar aqui pro lado, ó. Ó, beleza. Já cheguei aqui na onde que eu queria, na cantoneira. Porém, ela tá nessa vista, né? Então, eu teria que abrir, ó, pro lado, para pegar do outro lado do galpão, ó. Por exemplo. Ó, beleza. Agora, eu reduzo, ó, dessa posição para essa posição, ó. Então, eu vou reduzindo aqui, por quê? Por conta do meu 3D tá favorável eu pegar um 3D da outra água, né? Ó, então aqui vai dar um lagzinho, né? Beleza, ó, já tô conseguindo já enxergar aqui alguns detalhes. Tá, ali, ó, tá ficando sobreposto, né? Vou mover isso aqui pro lado, ó. Esse 3D aqui é um pouquinho chato ainda de fazer esse detalhe, ó. Mas aí agora eu vou reduzindo, ó, a área que eu tô vendo, ó, no 3D, né? Tô reduzindo aqui, ó. Beleza. Vamos ver como é que tá ficando, ó. Ó, já peguei aqui uma parte ali, né? Eu vou reduzir agora desse canto pra cá, ó. Ó, tô reduzindo, ó. Beleza. Ó, vamos ver como é que vai ficar. Ó, já tá ficando legal, ó. Agora eu vou mover desse lado aqui.
eu tento, ó, não puxar muito, não fechando muito o desenho, senão, ó, devagarzinho, ó. Vamos ver como é que tá ficando. Ó, já quase lá, hein? Agora eu vou ajustando aqui a altura, né? De forma devagar, ó. Ixi, foi muito, né? Puxa aqui pro lado. Vamos lá, aí, ó. Eu puxo desse lado. Beleza. Então vamos deixar assim mesmo por enquanto, ó. Vou deixar um detalhe aqui assim, né? Eu posso tentar aqui também, ó. Mas vai demorar aqui um pouco mais, ó. Vamos trazer mais um pouquinho pra cá, né? Ó, trazendo. Se a gente vai conseguir. Foi muito, né? Pro lado um pouco. Quase lá. Perfeito, ó. Então a gente tem esse ponto aqui assim. Vou dar um duplo clique aqui no meu desenho. Qualquer peça com todos esses ícones aqui ativado. Vou desmarcar aqui tudo, ó. Seleciono meu 3D, dou modificar, ok? Então a gente está vendo aqui um desenho aqui padrão, sem as marcas das peças. Eu dou um ok. Vou selecionar aqui o parafuso, a mesma coisa, ó. Eu quero ver o sólido exato. Então seleciono todo o desenho e dou um modificar. Dou um ok. Ó, agora a gente está vendo, vamos dizer assim, a marca do parafuso transpassando as minhas peças, né? Então, essa configuração aqui, ó, vou dar um duplo clique no meu desenho. Vou vir aqui em peça, tá? Vou desmarcar aqui, ó, linhas escondidas e vou dar um modificar. Ok? Venho em parafuso, coloco aqui não visível, ó, dou um modificar. A gente vai deixar de ver os parafusos, depois eu coloco, ó, visível. E ele já vai aparecer ali só a marca dele, ó, mas como sólido exato. Vamos ver? Beleza. Tá feito aqui o parafuso, detalhe, né? Vou dar um ok. Então aqui a gente, para tentar reduzir aqui mais um pouquinho, ó, deixa eu tentar reduzir aqui mais um pouquinho essa vista, ó. Tentar puxar mais um pouco. Ó. Ah, tá bom assim, né? Deixa eu puxar aqui mais. Tem um pouquinho de paciência aqui. Aí, ó, beleza. Pode deixar esse detalhe assim, né? Aqui com algumas barras de contraventamento, né? Depois a gente pode fazer um ajuste aqui. Mas aqui ficaria até um detalhe aqui da mão francesa também, ó. Então, ó, seleciono aqui o desenho, Shift, arrasto para minha folha, correto? Posso alterar, se eu quiser aqui, a minha escala, né? Já está 1 para 20, por exemplo, 1 para 10, vamos ver que tamanho que fica, ó. Um tamanho legal, né? Então, feito aqui o detalhe, ó. Tá aí o detalhe da nossa prancha. Aqui tem conjunto, né? E aqui mesma coisa, a gente pode puxar aqui as notas associativas dos perfis, né? A gente pode colocar a marca de peça, enfim. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena demonstração, tá? Isso aqui vai estar tudo incluso no nosso curso, feito com calma, né? Mas aqui é mais para fazer uma demonstração do desenho aqui mesmo, beleza? Então espero que tenham gostado, até a próxima.